Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais uma questão de matemática. Eu me chamo Léo Garcia. Iremos trabalhar aqui as elipses e antes de resolvermos a questão, eu quero dar aqui alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor a questão. Então, nós temos aqui duas elipses. Então, tem o primeiro exemplo e o segundo exemplo. O que é importante a gente compreender aqui? A gente observar que esse ponto aqui, esse ponto é o foco. Essa elipse ela tem o seu centro na origem do plano cartesiano, que é aqui no ponto 0 e 0. Então, a distância do ponto F1 para o centro da circunferência vai ser a mesma do centro da circunferência para o ponto F2. Tá certo? Esse foco aqui nós vamos representar pela letra C e ele vai ter a mesma distância. O que é importante você observar? Por exemplo, nesse ponto F2, veja que o ponto está do lado direito do eixo X, no lado positivo. Qualquer ponto no plano cartesiano, o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Então, você tem aqui o valor de x e você tem aqui o valor de y. Então, esse ponto C aqui é esse ponto aqui, que ele está localizado no eixo X. Esse ponto menos C aqui é esse ponto aqui, que ele está localizado no menos X. O que é importante você também perceber aqui é que no mesmo eixo do foco, sempre no mesmo eixo do foco, você vai ter as extremidades da elipse, que vai determinar o seu maior eixo, o ponto A1 e o ponto A2, certo? Então, nesse ponto A1, você vai ter a distância de A1 para o centro vai ser A, e a distância de A2 para o centro também vai ser A. Tá certo? Então, é importante você perceber que o foco e a extremidade da elipse, que vai determinar sempre o maior eixo, eles vão estar sempre no mesmo eixo. Quando esse maior eixo estiver no eixo X, ele vai ter esse formato aqui. Tá bom? A distância de B1, a distância de B1 para o centro, nós vamos chamar de B. Tá certo? Então, isso é importante nós compreendermos. E a distância de um foco para o outro foco vai ser 2C, né? Já que é C mais C. E a distância de uma extremidade para outra extremidade vai ser 2A, já que de uma extremidade para a origem é A e de uma outra extremidade para a origem também é A. Tá certo? Importante nós observarmos isso aí. Tá certo? Outra coisa que é importante você observar é que a distância do ponto B1 para o ponto F2 vai ser A. E aí, você vai observar que agora você tem um triângulo. Você tem um triângulo retângulo. Importante você observar que agora você tem um triângulo retângulo. E aí você pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação aqui ela vai ser importantíssima. Por quê? Porque quando você tiver elipse com o seu maior eixo no eixo X, você vai poder utilizar essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Então, se o maior eixo está no X e é determinado pelas extremidades de A, então vai ficar x ao quadrado sobre A ao quadrado. Y ao quadrado sobre B ao quadrado, que é o menor eixo. Já no nosso exemplo 2, você vai perceber que o foco, que é o F1 e o F2, está no eixo Y e que a extremidade que determinam
as extremidades que determinam o maior eixo também está em y, tá certo? Então, é importante você perceber. Então, quando isso acontecer, você vai trabalhar com essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Se a extremidade do maior eixo está sobre y, que é o a, né? Então, você vai botar o a ao quadrado sobre embaixo do y ao quadrado. E o menor eixo, que é o b ao quadrado, embaixo do x ao quadrado. Tá bom? Importante você compreender isso aí. Então, a distância do foco, veja que essa distância aqui, ó, o F1, o primeiro valor é o valor de x, que é 0, o segundo valor é o valor de y. Então, o y é esse ponto aqui onde ele está tocando o eixo x. Do mesmo jeito aqui, ó, o primeiro valor é o valor de x, o segundo valor é o valor de y. Então, o y é esse ponto aqui onde ele está tocando o eixo y na parte negativa. Então, o que você vai observar? É importante você observar. Que, por exemplo, a distância do foco para a origem vai ser c, e a distância da origem para o outro foco também vai ser c. É importante você observar que a distância da extremidade para a origem vai ser a, e a distância da outra extremidade para a origem também vai ser a. Certo? Isso é importante, importantíssimo você observar. Outra coisa, aí você vai ter aqui, ó, a distância do seu foco para o ponto, para a extremidade B, certo? Então, você tem aqui um triângulo retângulo. Quero que você observe isso aqui. O triângulo está formando um ângulo de 90 graus, né? E aí, aqui é C, né? Aqui é B e aqui é A. Então, novamente, você vai utilizar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Para poder encontrar essa equação aqui, tá bom? Essa equação da elipse, aonde o maior eixo está no eixo y, tá bom? Pode acontecer de nós termos elipses aonde o centro não está na origem do plano cartesiano. A origem está bem aqui, que é a origem, no ponto 0 e 0. Então, você vai usar quase a mesma fórmula. A fórmula que ele está na origem é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Isso é a fórmula para que ele está na origem. Quando ele não estiver na origem, você vai apenas acrescentar aqui, ó, x menos x0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado. Y menos y0 elevado ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, isso, aí você vai, o maior eixo vai ser determinado sempre pelo a, então o a ao quadrado vai sempre, se ele está no eixo x, ele vai ficar embaixo do x, tá certo? E aqui, se o maior eixo tiver relacionado ao eixo y, nesse formato, então nós teremos essa equação aqui. Então, x menos y0 elevado ao quadrado, certo? Sobre b ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Veja que esse a ao quadrado aqui, ele está embaixo do y. Por quê? Porque o maior eixo, no caso aqui, está fazendo relação ao eixo y, tá certo? Ok? Então, só para constar, as questões mais utilizadas são essas aqui, tá bom? Aonde a origem da elipse, ela vai estar sempre o centro da elipse vai estar sempre na origem do plano cartesiano. Então, baseado nisso, agora nós vamos para as questões. Então, a questão diz o seguinte: determine a equação da elipse
conhecendo os focos F1 e F2, F1 0 e 4, F2 0 e menos 4, e as extremidades do eixo maior, A1 0 e 6, A2 0 e menos 6. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó, o plano cartesiano, né? A coordenada, o primeiro valor sempre será o valor de x e o segundo valor sempre será o valor de y. Primeiro x, segundo y, primeiro x, segundo y, primeiro x, segundo y. Baseado aqui, você já tem uma noção como é que será a sua equação. Veja que o foco aqui está no eixo y, certo? Então, se ela está no eixo y, você vai ter uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Se o seu foco está no eixo y, a extremidade do maior eixo, que é o A, tem que ficar embaixo do y. E aqui, b ao quadrado. Tá certo? Se você tiver familiaridade, você já vai saber que o seu foco aqui, no caso, é 4, né? De 0 para 4 é 4, e de 0 para menos 4 também é 4. Então, você vai dizer que o seu C aqui é 4 e que o seu A aqui é 6. De 0 para 6 dá 6 unidades e de 0 para menos 6 também dá 6 unidades. Se você não tem a familiaridade, então você esboça uma elipse, tá bom? Então, esboçando a elipse, nós vamos localizar esses pontos, tá bom? Então, no F1, nós iremos localizar 0 e 4. 0 para x e 4 para y. Aqui o 4. Aqui vai ser o nosso F1. Tá certo? No F2, 0 e menos 4. 0 para x, menos 4 para y. Aqui vai ser o menos 4. E aqui vai ser o nosso F2. No A1, 0 para x, 6 para y. 0 para x, 6 para y. No A2, 0 para x, menos 6 para y. 0 para x, menos 6 para y. Então, o que nós conseguimos observar aqui? O que nós conseguimos observar aqui? Conseguimos observar que a distância, que o nosso C aqui é 4, né? Distância do foco para a origem. E que a distância da origem para o foco 2 também é 4. O que a gente ainda consegue observar? Que a distância da extremidade para a origem, que é o nosso A, é igual a 6. E que a distância da origem para a extremidade 2, aqui é o A1, né? Aqui é o A2. Também vai ser 6. Certo? Nós já sabemos que o maior eixo está sobre y, então vamos usar essa fórmula aqui. Agora, nós já sabemos quem é o nosso A, está aqui o nosso A. Vamos colocar aqui, ó. O A é 6. Já sabemos o nosso C, que não tem na fórmula, mas que é igual a 4. Para completarmos a fórmula, nós precisamos saber o B. E aí você vai pegar o ponto do foco ao ponto B. Você vai pegar o ponto do foco ao ponto B. Então, aqui você sabe que é 4. Né? B, você não sabe, que é essa distância aqui. B, você não sabe. E aqui é o A, você sabe que é 6. Então, você vai utilizar o Teorema de Pitágoras para resolver a questão. Você vai dizer que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Quem é o A? É o 6. 6 ao quadrado. Quem é o B? Não se sabe quem é o B. Ao quadrado. E quem é o C? 4. 4 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. B ao quadrado ninguém sabe. 4 ao quadrado dá 16. Então, isolando o B, você tem 36 menos 16
que é igual a b ao quadrado. B ao quadrado é igual a 20. Então, agora você consegue completar a equação. Você vai dizer que x ao quadrado sobre b ao quadrado, que é 20, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 36. A é 6, a ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, é igual a 1. Aí a gente obtém a equação, que é a nossa primeira opção, ok? Chegamos ao fim, esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até uma próxima oportunidade.